a essas crianças, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, continua usando, Pai, conforme a Tua vontade. Senhor, que eles cresçam, Deus amado, fazendo a Tua obra segundo a Tua vontade. Que o Senhor nos livra, Pai, de todo o mal, de toda a artimanha do inimigo, Senhor. Pai, que eles cresçam, Senhor. Que eles cresçam, Senhor, diante de Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela vida deles, Senhor. E que eles, ó Deus, sejam usados, Deus amado, nas escolas, em todos os lugares, ó Deus, por onde eles passarem, Senhor. Toma, Deus, em Tuas mãos, Senhor. Eu te agradeço, Deus amado. Em nome de Jesus. Amém. Espera aí, eu preciso do nome. Isaac. Isso, caixa. Amém. Depois você virar de estar focando, mas está gravando já. Amém. Vamos estar nesse momento, continuando adorando ao Senhor com a nossa fidelidade financeira. Se você tem o seu dízimo, pode trazer nesse momento, ou deposita na sala se você desejar. Se você desejar um envelope, nossos irmãos vão estar entregando para você, juntamente com um sorriso. Se ele não sorrir para você, você chama a atenção dele para ele sorrir. Amém? Você que está na internet, você pode abençoar com uma oferta de amor pelo Pix 21 98 614 53 50. Segura a sua oferta em suas mãos. Pai amado e soberano, apresentamos a Ti, ó Pai, os Teus servos que têm sido fiéis a Ti, ó Pai, mês a mês. Teus servos têm honrado a Ti, ó Pai, trazendo os dízimos e ofertas à Tua casa, Senhor. Proteja a vida financeira dos Teus filhos, Senhor Deus. Dá, Senhor, a prosperidade aos Teus servos, a prosperidade que é muito mais do que dinheiro, mas é paz, tranquilidade, saúde, a bênção de Deus dentro da casa, Senhor, da família. Abençoa os Teus filhos, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Noite de carnaval, alguns crentes não vêm, eu fico até meio desconfiado, né? Por que na noite de carnaval alguns crentes não aparecem? Tomara que esteja em casa, né? Mano, é meio estranho, noite de carnaval, o crente não aparecer na igreja, é meio estranho, né? Bem, a princípio o crente não pula carnaval, amém? Até onde eu sei. Mas eu acho estranho que assim, algumas pessoas criaram essa cultura, né, alguns crentes. Não, carnaval, eu não vou na igreja. Até hoje eu não sei porquê. Ainda mais nós aqui morando, todo mundo mora. Quem mora longe aqui é o diácono, mora em Campo Grande. Mas todos nós moramos perto. Depois do diácono, o mais longe sou eu que moro ali no 49. Não, carnaval. Ai, carnaval. Eu não saio de casa, o carnaval. Ai. Mas quando era do mundo, estava lá, esquidou. Desde madrugada, chegava em casa chapado. Agora virou crente. Ai, o carnaval. Nós temos que ser prudentes, meus irmãos. Temos que ser prudentes. Toma vergonha. Enquanto o mundo está adorando o capeta lá na festa da carne, tem um povo aqui hoje adorando ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus você está aqui. Louvado seja Deus. Que você não tem medo do carnaval, né, irmão? Amém? Você vem com medo do carnaval? Olha o carnaval. Ufa, hoje. Se o mundo está sendo adorado, a gente vai deixar de adorar a Deus num dia, num culto de domingo à noite, vai ficar todo mundo em casa e carnaval. E aí, uma vez que está em casa, se não vigiar muito, tasca lá na emissora que está passando bloco. Que isso, pastor? Que isso? É 33 anos de evangelho, eu já vi de tudo. Mas vamos lá. Trazer uma palavra de bênção para a nossa vida nessa noite. Depois nós vamos orar pelo Luiz.
Está fazendo 98 anos hoje, né, Luiz? Aniversariante. Nem parece, né? Mas abra sua Bíblia em Jonas 1, a partir do 1. Vamos ficar de pé. Você pode acompanhar aqui na tela, se você desejar, que aí você lê também na mesma versão, né? Que às vezes a versão é diferente e isso atrapalha um pouco. Então, se quiser acompanhar aqui na tela. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrando no sono. Levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra. Eu te peço, fala conosco, Espírito Santo. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Com certeza você já conhece a história de Jonas. Quem não conhece a história de Jonas aí? Acho que todo mundo conhece, né? É bastante conhecido, você já leu, já ouviu a pregação sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre o profeta Jonas. Primeiro eu queria deixar para vocês a nível de conhecimento, de informação, de que existe uma turma que não acredita no livro de Jonas como histórico. Os teólogos liberais dizem que o livro de Jonas é apenas uma narrativa lendária, uma novela religiosa, que o livro de Jonas é apenas um mito. Eles dizem isso por causa, talvez, dos muitos milagres grandiosos que nós temos aqui no livro de Jonas. Por exemplo, no livro de Jonas você vai ver uma cidade grande inteira se convertendo a Deus. Você não vê isso comumente, toda uma cidade, ainda mais uma grande cidade, de uma só vez se convertendo. Você vai ver no livro de Jonas uma árvore que nasce de um dia para a noite, e vai ver um verme que Deus manda lá para cortar a árvore.
Você vai ver no livro de Jonas um grande peixe engolindo Jonas. E o mais incrível ainda é que o Jonas fica lá dentro da barriga do peixe 3 dias e não morre. E lá no fundo do mar, depois de 3 dias, Deus faz o peixe vomitar Jonas. Então você vê aqui que são milagres tremendos. E por causa dessas narrativas aqui, eles dizem, os teólogos liberais afirmam que o livro de Jonas não é histórico, por causa das coisas impossíveis. Mas nós temos que lembrar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Portanto, o livro de Jonas é real, sim. Porque Deus, o nosso Deus, é o Deus que pode tudo. O nosso Deus é o Deus que cria tudo do nada. O nosso Deus é o Deus que criou e sustenta os céus e a terra, as estrelas, a lua, o universo. Ou seja, para um Deus que criou tudo, para um Deus que fez o universo, para um Deus que sustenta as estrelas, a lua, o céu e a terra, não é muito difícil ele fazer um peixe engolir o homem, Ele pode fazer o que ele quiser. Então isso não é desculpa, não é algo sério para você afirmar que o livro de Jonas não é histórico. E mais, se você afirmar que o livro de Jonas não é histórico, você vai estar desacreditando o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus falou, fez essa comparação, ele citou o livro de Jonas, Mateus 12, 38. Olha lá. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão a do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve, olha lá, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da... Se você falar que o livro de Jonas não é histórico, que é apenas um mito, você vai estar desacreditando as palavras do próprio Senhor Jesus. A comparação de Cristo vai cair no vazio, vai cair no nada. Portanto, sim, o livro de Jonas é real, ele é histórico. Então, colocando isso, vamos então olhar agora o livro de Jonas, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se. Olha só, é urgente, levante-se. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha. Deus está fazendo o que com Jonas? Dando uma ordem. E quando Deus fala levante-se, isso sinaliza uma urgência. Jonas, levante-se e vá. Deus dá uma ordem para Jonas: levante-se, e Jonas se levanta. Mas não é para obedecer a Deus. Jonas se levanta para desobediência. Olha o versículo 3. Jonas se levantou. Deus não mandou ele se levantar? Olha lá, ele se levantou, mas foi para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus falou para Jonas: Jonas, levante-se. E Jonas se levantou, mas foi para desobedecer a Deus, foi para fugir da presença do Senhor. Deus manda Jonas fazer uma coisa e ele faz outra. Deus manda Jonas para um caminho e ele vai por outro. Quantos Jonas nós temos aqui hoje, meus irmãos? Quantos Jonas nós temos aqui? Quantas vezes nós desobedecemos a palavra de Deus?
Quantas vezes Deus nos manda para um caminho e nós vamos para o outro? Quantas vezes Deus nos dá uma direção e nós fazemos justamente o contrário? Quantas vezes nós fechamos os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo? Quantas vezes nós endurecemos o nosso coração para a palavra de Deus? Por causa das nossas razões, por causa dos nossos motivos, nós escolhemos desobedecer a palavra de Deus. Para um pouco para pensar. Como, por exemplo, as ordens que Deus nos dá em sua palavra. Como, por exemplo, perdoe. Quantas vezes nós teimamos, pelos nossos motivos e razões, teimamos em não perdoar, em manter aquilo dentro do coração. A palavra de Deus fala da fidelidade até o fim no casamento. Quantas vezes nós acabamos com o casamento? A palavra de Deus diz: tende bom ânimo. E quantas pessoas acabam abandonando a fé por causa das lutas da vida? Tem seus motivos, tem suas razões, só que está desobedecendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz: não deixem de congregar. E quantas pessoas desobedecem essa ordem e estão servindo, segundo eles, no Cristo em casa, sendo que a igreja foi instituída por Cristo para o cuidado e crescimento de seu povo. Não há como ser cristão fora da comunhão dos santos, mas cada um tem seus motivos e suas razões, e se levantam sim, mas não para obedecer a Deus. Se levantam para desobedecer. Afinal de contas, eu tenho meus motivos, pastor. Eu não tenho como obedecer a Deus nessa área aqui não. Sinto muito, mas nessa área aqui eu não tenho como obedecer a Deus não. Eu tenho as minhas razões. Jonas tinha motivo para desobedecer a Deus? O que vocês acham? Jonas tinha razões, motivo para desobedecer a Deus? Quem acha que tinha? Levanta a mão. Possivelmente sim. Por exemplo, ele poderia estar com medo de ir para a Síria, de ir para Nínive. Que Nínive era a capital da Síria. Um povo violento demais, um povo muito cruel. Pra você ter uma ideia, esse povo gostava muito de cortar a cabeça das pessoas e fazer um monte de cabeça, cheio de cabeça. Eles gostavam também de pegar estaca. Imagina a japonesa pente, bota ela aqui no chão aqui, enfiar a estaca assim, atravessando a pessoa e ficando no chão, e deixa a pessoa ali sofrendo, gemendo até a morte. Eles adoravam fazer isso. Era um povo cruel, um povo terrível, um povo violento. Talvez Jonas estivesse com medo de quando chegasse lá pregando: vocês vão morrer, Deus vai destruir a cidade. O povo falasse: então peraí que a gente vai acabar com você. Mas se você começar a ler o livro de Jonas com atenção, você vai perceber que o medo dele era outro. Você vai perceber que o medo dele, sabe qual era? Ele tinha medo de que Deus tivesse misericórdia do povo e salvasse aquele povo. Ele tinha medo que, se ele fosse pregar a palavra lá, conhecendo Deus como ele conhecia, sabendo quanto Deus é misericordioso, se o povo se arrependesse, Deus ia salvar todo mundo. E não é o que ele queria que Deus destruísse todo mundo. Então o medo dele era da misericórdia de Deus sobre aquelas pessoas. Esse era o grande medo. Mas, meu irmão, a verdade é que, diante de uma ordem de Deus, não importa se você tem motivo, ou se tem razão, ou se não tem. Diante de uma ordem de Deus, o que importa é você obedecer a palavra de Deus. Nós sempre vamos ter motivos para fazer o contrário. Nós sempre vamos ter razão para fazer diferente. Não, pastor, mas isso aqui, eu sei que a palavra de Deus diz, mas não dá, porque não tem esse negócio. Eu tenho que obedecer. Quem é servo de Deus diz amém? Amém. Servo obedece ao seu Senhor. Não tem o que fazer, senão obedecer a Deus. Por quê? Porque a obediência traz grandes consequências. Vamos ver o versículo 4. A desobediência traz grandes consequências. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta
que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha aí, o que acontece quando nós desobedecemos a palavra de Deus. A desobediência a Deus, meu irmão, pode ter certeza, traz consequências amargas. Não somente para você, isso é que é o pior, mas traz consequências amargas para todos aqueles que estão no seu barco. Quem são as primeiras pessoas que estão no seu barco? É a sua família. Uma vida de desobediência a Deus traz consequências amargas, traz perigo para principalmente os da sua casa, ou seja, aqueles que você mais ama. Traz perigo para a sua família, traz perigo para os seus amados, quando você age dessa forma, em desobediência. Você percebe que Deus mandou uma tempestade ir atrás de Jonas. E aí você logo já entende que a questão do livre-arbítrio não passa de uma conversa, porque você percebe aqui que Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas. Deus falou: Jonas, vai para Nínive. Jonas: não, eu não quero não, Senhor, eu não quero para Nínive não. Aí Deus falou assim: então tá bom, seu Jonas, você tem o livre-arbítrio, vai segundo a vontade. Não, Deus, você vai para Nínive sim, Jonas. Não, mas eu vou para outro lugar. Não, tu vai para Nínive, porque eu é que mando. Então, meu irmão, você não tem livre-arbítrio, é Deus que manda, é Deus que dá as ordens. Mas nós podemos sofrer muito pela desobediência. Você observa que o navio inteiro, a tormenta pegou o navio inteiro. E você leu ali uma coisa muito triste, quando Jonas fala assim: me joga no mar. Jonas está dizendo assim: a única forma de vocês terem paz é vocês ficarem bem longe de mim. A única forma de vocês terem alguma bênção, de vocês ficarem tranquilos, de viverem bem, é de vocês ficarem bem longe de mim. Isso é muito triste, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jonas era um homem de Deus. E um homem de Deus é chamado para quê? Para levar paz. Um homem de Deus é chamado para levar conforto, levar libertação, levar vida. Mas o Jonas estava levando angústia, perigo e medo. Aquele que deveria levar a bênção de Deus estava levando morte para as pessoas. Meu irmão, quem é servo de Deus diz amém. Amém. Você foi chamado para levar paz, para levar vida, para levar consolação, para levar conforto, principalmente para a sua casa, e a partir da sua casa, para os vizinhos, cidades e mundo. Você foi chamado para ser bênção, amém? Mas quando você está em desobediência, você acaba levando maldição para o seu barco, para a sua casa. E às vezes a gente ora daqui, ora de lá e pula para cá, e o negócio continua piorando, que a gente às vezes nem percebe que está em desobediência à palavra de Deus. Enquanto você estiver desobediente, você pode orar o dia todo, pode fazer jejum no monte, pode pular de cabeça para lá, não vai resolver nada. Que você precisa obedecer a Deus. Quem ama a sua casa diz amém. Amém. Quem ama a sua alma diz amém. Amém. Quem tem juízo diz amém. Amém. Não tem muita gente com juízo aí não. Até fechar os olhos aqui, peraí. Fechar os olhos, peraí. Quem tem juízo diz amém. Amém. Vou dar mais uma chance. Quem tem juízo diz amém. Amém. Então obedeça a Deus. Quem tem juízo, obedece a Deus. Quem não obedece é louquinho. Lucas 6,36. Lucas 6,36. 46? Não dá para botar o 36 agora? Se não der, eu leio aqui na Bíblia. Não é esse mesmo, é esse mesmo. Eu que falei errado.
Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu? Quem está falando isso aqui, gente? Presta bem atenção no que o Senhor está falando, ó. Por que vocês me chamam o quê? Senhor, Senhor, e não? Se eu não obedeço a Cristo, Ele não é meu Senhor, filho. Não, eu sou pastor. E daí? Ou você acha que lá no céu tem um lugar lá que tem um anjo lá separado só para poder receber os bichos, pastor? Não, isso aí é bicho. Olha lá, olha o colarinho dele lá. Não, entra direto. Não é assim não. Se não obedece, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser o que for. Não, mas eu tenho 50 anos de igreja. E daí? Meu irmão, Jesus tem que ser o nosso Senhor. Amém? E se Ele é o nosso Senhor, nós obedecemos a sua palavra. Amém? O grande problema é que tem muita gente hoje na igreja, nas igrejas, que querem só o Jesus Salvador. Não, Ele é o meu Salvador. Mas não querem o Jesus Senhor, porque não querem obedecer a Deus. Mas a notícia ruim para pessoas que pensam assim é o seguinte: se você não tem Jesus Senhor, você também não tem o Jesus Salvador. Se Jesus não é Senhor sobre a sua vida, se você não obedece a palavra de Cristo, se você não faz o que Ele manda, você também não tem o Jesus Salvador. Não, pastor, mas eu estou na igreja, eu sou membro, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu venho em todos os cultos. A pergunta é: você está em obediência à palavra? Não está não? Então Jesus não é o seu Senhor. E se Ele não é o seu Senhor, Ele também não é o seu Salvador. Porque o Salvador todo mundo quer, né? Ele me salvou. E o que você faz? Faço nada, Ele me salvou. E a obediência à sua palavra? Olha lá. Por que vocês me chamam de Senhor, 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 se vocês não fazem o que eu estou mandando? É muito fácil chamar Jesus de Senhor. O negócio é obedecer. Porque falar é fácil, né? O mais fácil que tem é o menino quando está para namorar, olhar para a menina e falar assim: eu te amo. E a menina que é uma bobinha, que é uma de palavras: ele me ama. Tudo conversa. Falar, seus olhos brilham. Meu amor, a menina falou para o rapaz: por que a lua sumiu, escureceu tudo? Aí o rapaz fala assim: a lua ficou com vergonha da sua beleza. Ela foi embora, se escondeu, não aguentou a sua beleza. E a menina fica dias pensando: ele falou que eu sou lindo, ele vai viver para mim, por todo sempre ele vai ser a minha bênção. Falar é tão fácil. E com Deus é a mesma coisa, né? Ele chega na igreja e fala: Senhor, eu te amo. Aí chora, derrama lá. Meu Senhor. Eu fico imaginando Deus assim, olhando assim, cara de pau, rapaz. Que cara de pau. Olha lá o que ele está falando. Falando que me ama. Eu sei o que motivou ele vir na minha casa nessa noite. Deus é paciente com a gente, não é? Muito. Se não fosse a misericórdia de Deus, hoje não teria culto aqui, porque estaria todo mundo já num lugar bem mais quente do que está aqui hoje, né? É só a misericórdia de Deus para guardar a gente. Mas nós temos que buscar e servir ao Senhor. Cristo é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso. E o que Ele manda, nós temos que... Não tem essa história de livre-arbítrio, faço o que eu quero, eu tomo minha decisão, não. Você tem que fazer o que Jesus mandar você fazer. O que Ele manda, eu tenho o quê? Eu acho que no quartel que tinha uma frase que dizia assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por isso que eu perguntei se você tem juízo, porque quem pode mandar é Deus. Se eu tenho juízo, eu vou fazer o quê? Obedecer. Jonas estava meio sem juízo, e ele sai da presença de Deus. Olha o versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus.
Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Presta bem atenção, ó. O que Jonas estava fazendo? Estava todo mundo desesperado. O navio estava quase afundando. E o que o abençoado do Jonas está fazendo? O mar está bravo. O perigo é real. O navio vai afundar. E o Jonas está dormindo profundamente. Aquele sono abençoado. Fico imaginando aquela noite de chuva, aquela chuvinha batendo no telhado. Eu durmo que é uma beleza. Você dorme, né? Aquela chuvinha. De vez em quando eu boto até aplicativo. Tem aplicativo hoje em dia de chuva, né? Eu boto um aplicativo de chuva com raios, boto perto do ouvido assim e fico dormindo ouvindo aquilo lá. A chuva. O calor. Tem que ter um aplicativo para poder fazer ficar fresquinho. Jonas estava dormindo profundamente. Quero te perguntar uma coisa: é possível uma pessoa em desobediência a Deus dormir em paz? O que vocês acham? Sim ou não? É possível uma pessoa em desobediência a Deus dormir em paz? Sim, é possível. Sabe por quê? Quando a mente da pessoa já está cauterizada. É possível quando nós perdemos a sensibilidade a Deus. É possível ter paz mesmo na desobediência, quando nós começamos a achar que o pecado nem é pecado mais. Quando nós começamos a entender de que, na verdade, todo mundo faz, e isso aí não tem muito problema não, e afinal de contas as coisas mudaram, até Deus mudou tudo. Ou não podia, mas agora pode. E a pessoa está no pecado e está em paz. E como o pecado traz tempestade, a coisa começa a ficar ruim, o barco começa a afundar, o problema começa a crescer, o perigo é iminente, mas nós continuamos dormindo o sono da consciência. E isso é muito perigoso. É quando você está em pecado, é quando você está em desobediência, é quando você está tomando um caminho contrário ao que Deus colocou para você, e as coisas estão acontecendo, o seu navio está quase afundando, a sua família está quase sendo destruída, os problemas estão chegando sobre você está correndo perigo, mas você está no sono da consciência, você não percebe que está em pecado. Você está em paz, mas é uma paz maldita, que pode matar você, destruir a sua família, destruir a sua casa, destruir o seu barco. Por quê? Porque você nem tem mais consciência de que o seu erro é um pecado, que é errado. Você fecha o coração, você não ouve mais de ninguém, você não ouve a pregação da palavra, você não ouve Deus, você não ouve voz nenhuma, você só ouve a voz do seu coração dizendo: está tudo em paz, está tudo bem. E você continua dormindo o sono da consciência. E a verdade é que se você não acordar a tempo, o navio vai afundar. E quantas pessoas perdem a família, perdem relacionamentos, perdem amizade, só depois realmente que perdem definitivamente que elas percebem que elas estavam dormindo. Coisas erradas estavam acontecendo, erros precisavam ser corrigidos, pessoas alertaram você, seu cônjuge alertou você, mas o som da consciência não permitiu que você ouvisse nada. Seu barco estava afundando e você continuou dormindo. Jonas estava lá, o navio afundando e ele dormindo. Olha o versículo 9 a 12. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado.
Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso para que o mar porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre. Aqui Jonas começa a acordar. Aqui Jonas bate no peito e fala: o problema sou eu. Ele bate no peito e fala: a culpa é minha, eu sou o culpado dessa tempestade. O erro é meu, o pecado é meu. E a partir daí, Deus começa a mudar as circunstâncias. Meu irmão, você quer salvar o seu barco? Você quer salvar a sua família? Você quer salvar os seus relacionamentos? Assuma a sua culpa. Reconheça o seu erro. Você quer viver bem no seu casamento? Para de apontar o erro para o cônjuge e olha os seus. Olha para dentro de você e reconheça a sua culpa. Reconheça os seus erros, porque sim, nós temos erros a corrigir. Quem aqui não tem erro nenhum? Quem aqui não precisa mudar nada? Reconheça os seus erros. Meu irmão, não é fraqueza reconhecer os seus erros. Não é sinal de fraqueza, não é vergonha você reconhecer o seu erro. Pelo contrário, é um sinal de coragem, de força, de humildade, é um sinal de caráter. Você chegar diante de alguém e falar: a culpa é minha. As coisas estão acontecendo assim porque eu tenho muita culpa nisso daí. Eu preciso mudar e eu quero assumir um compromisso aqui de mudança para abençoar a minha casa, a minha família e meus relacionamentos. Você quer salvar o seu barco? Assuma a sua culpa, reconheça o seu pecado. Você quer restaurar a sua vida com Deus? Reconheça o seu pecado. Confesse ao Senhor que Deus vai começar a abençoar você. Amém? Porque sem arrependimento, meu irmão, sem confissão de pecado, nada vai mudar. Entra um ano, sai outro ano, entra um ano, sai outro ano, e o navio está afundando cada vez mais. Ora daqui, ora dali, pede oração acolá, nada muda. O barco só afunda cada vez mais. Sem arrependimento, sem confissão, sem mudança, nada vai acontecer. Absolutamente nada. Mas quando Jonas fala: a culpa é minha, ele assume a culpa, Deus começa a trabalhar a partir daquele momento. E agora você vai ver Jonas 2, a partir do versículo 1, Jonas já em outro momento, onde ele já é lançado no mar. Então Jonas, do ventre do peixe, chorou ao Senhor seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Aqui você vai ver: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Jonas foi jogado no mar, e Deus dá ordem para salvar Jonas. Dá ordem a um peixe para engolir Jonas, porque na verdade o peixe não foi um castigo de Deus. O peixe foi um livramento de Deus, porque se não houvesse o peixe, Jonas ia morrer afogado. Então Deus mandou o submarino para pegar o Jonas, o grande peixe. E agora ele está lá, dentro do peixe, no fundo do
mar. E agora o que aconteceu ali? O que Jonas vai fazer? Ele vai orar. Você percebeu de que desde quando Deus falou com Jonas, ele não orou? Deus chamou Jonas, vá para a grande cidade de Nínive, ele não orou. Jonas foi comprar passagem, não orou. A tempestade chegou, Deus mandou a tempestade atrás de Jonas, Jonas não orou. Jonas está prestes a ser jogado no mar, Jonas não orou, não buscou Deus. Só agora que ele está no fundo do mar, só agora que ele está na escuridão, dentro do peixe, na solidão, é que ele vai orar. Só agora que ele vai buscar a Deus. Viveu toda uma situação e não orou. Só agora que ele está no fundo do poço é que ele vai buscar a Deus. É triste isso, porque às vezes a gente pode passar por isso. Quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus, deixamos de orar, e o nosso barco está afundando, e nós estamos caindo, e só quando nós estamos lá no fundo do poço mesmo, só quando a gente está numa situação terrível, no meio da tormenta, é que a gente vai buscar a Deus. Só quando a gente está sofrendo, e pior, fazendo os nossos amados sofrerem, que lembra? Quem está no barco com você sofre pelo seu pecado. Só depois de muito sofrimento, de muitas lágrimas, de muita dor, de muito perigo, é que nós resolvemos orar e buscar a Deus. Não faz isso não, meu. Não espera o seu barco afundar para orar, não. Não espera a sua família ser destruída para você buscar o Senhor, não. Não espera você perder a alegria da salvação, perder a alegria de estar na casa de Deus, para depois você fazer alguma coisa, buscar a Deus, não. Busque a Deus hoje. Quanto sofrimento, meu irmão, quanta dor nós podemos evitar se nós vivemos uma vida de oração, uma vida de busca da presença de Deus, onde diariamente você marca uma audiência com o Senhor, onde diariamente você mergulha na sua palavra que é viva, que exorta, que restaura, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quanto sofrimento, meu irmão, nós evitamos se nós buscarmos ao Senhor. Jonas não orou, ele só foi orar quando estava lá no fundo do mar. Mas o fato é, ele não orou. O fato é, agora ele está no fundo do mar, mas ele ainda está vivo. Então tem esperança. E ele vai orar.